E aqui, como podem ver, já estou de novo bem acompanhado com as últimas notícias de NASCAR, caso concreto NASCAR, mas made in Portugal, vamos dizer assim. Pela primeira vez o piloto português está lá e já está de regresso Miguel Gomes, ele que aceitou o meu convite, já tinha falado naturalmente daquilo que estava a sentir antes de entrar no carro, agora vem-nos contar precisamente já depois de ter saído do carro. E por isso, sem mais demoras, Miguel, bem-vindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez já. pelo convite e pelo apoio. Miguel, sem dúvida nenhuma é merecido e por isso é que aqui está. A minha primeira pergunta, Miguel, é como é que é sentir-se nesta altura, segunda-feira, depois de 2 dias que vão ficar para a memória, tenho a certeza. Como é que é, Miguel? O que é que estão agora neste momento as emoções? Agora é mais aquela sensação de ter passado um fim de semana muito intenso, muita aprendizagem. Agora já numa fase mais de relaxar, de reviver tudo o que aconteceu no fim de semana, mas foi intenso mesmo. Não estava à espera que fosse tão intenso como foi. E é isso que vamos tentar perceber. E a perguntar, antes de chegar mesmo, portanto, ao circuito em Valência, tropelias ou não? Ou deu para ir descontraído, completamente calmo, até chegar ao Ricardo Torno? Sim, foi tranquilo, tirando a parte de sexta-feira de manhã, em que eu acabei por participar numa competição paralela ao campeonato da NASCAR, que é o que eles chamam o Club Challenge, que é uma competição de regularidade, mas a equipa sugeriu que eu participasse também nessa competição para ter como eu não conhecia a pista, a ideia era ter mais algumas voltas na pista para ficar a conhecer. Mas como havia uma série de burocracia para participar nessa competição, acabou por ser tudo a correr. A primeira prática já perdi parte dela por causa dessas burocracias de estar a registar-me para essa competição adicional. Mas pronto, de resto foi... E a diferença deste challenge para uma prova normal? A diferença é que nestes challenges a pontuação é obtida através da regularidade, ou seja, o piloto faz existe um treino, uma sessão de treinos inicial de 30 minutos, em que o piloto depois escolhe a volta desse treino que quer usar como referência e depois tem que ficar sempre o mais perto dessa referência possível. No meu caso, isso não era relevante, a ideia era tentar ser o mais rápido possível em todas as sessões, não estava interessado em pontuar ou ganhar a competição. O que eu queria era mesmo ter tempo de pista exatamente, para conhecer a pista e o carro. E desde logo, correspondeu logo nas primeiras aceleradelas, correspondeu àquilo que estava de expectativa, nem por isso? A primeira sessão de treinos foi complicada porque estava a tentar travar com o pé esquerdo, como eu fazia nos Stock Cars em oval, e porque nestes carros é possível não usar a embreagem, travar com o pé esquerdo e meter as mudanças, reduzir e aumentar as mudanças sem usar a embreagem, mas não estava a correr bem e depois acabei por desistir e passar a usar a embreagem, porque não me estava a sentir confortável com aquela caixa sem usar a embreagem. E desde logo, toques inevitáveis, afinações de pequenos detalhes? Pronto, na sexta-feira foi muito intenso porque foram 3 sessões nesse Club Challenge, mas aí estamos o que conta são os tempos, portanto aí inclusivamente há zonas específicas onde se pode ultrapassar, não pode ser em qualquer parte da pista. Aí foi mais praticar, conhecer a pista. Depois, à tarde, é que houve os treinos da EuroNASCAR 2, os treinos oficiais da EuroNASCAR 2, já com todo o pelotão da EuroNASCAR 2 em pista. Aí sim, já tive que habituar a andar no meio de outros carros, porque nesse Club Challenge eram só 9 carros. Aí foi a primeira vez que eu senti o que era estar no meio daqueles carros todos, e também houve algumas peripécias. O retrovisor a determinada altura praticamente não dava para ver quem vinha atrás de mim, estava a ser complicado perceber quem é que estava à minha volta,
Mas pronto, sexta-feira foi um dia bem intenso para De me descoberta. habituar, exatamente, descoberta. Uhum. E a nível do ambiente, outros adversários, organização, não sei, as dimensões do próprio carro, sei lá, as primeiras impressões que me Sim. pode... Não, em termos de ambiente e falando primeiramente da equipa, foi muito fácil. Nós ainda não nos conhecíamos, só tínhamos falado pela internet. Mas foi engraçado porque parecia que já nos conhecíamos há muito tempo e foi fácil trabalhar com eles desde o início. Em termos do ambiente do resto das equipas e organização, é um ambiente muito familiar. Acho que é um pouco como vemos na NASCAR americana, que há muito aquele ambiente familiar, inclusivamente com os espectadores que podem andar por ali a ver Houve tudo o que se público? passa. Houve público, Ok. estava na dúvida. Inicialmente havia essa dúvida se haveria ou não público, mas houve 2.000 espectadores, lotação limitada a 2.000 espectadores. E em termos de ambiente estava bastante interessante, familiar. E o que quer dizer que sexta-feira foi difícil deixar-se dormir. Não, os dias todos foram difíceis. Eu acho que ao todo, neste fim de semana, devo ter dormido umas 7 horas. Um, Porque depois com aquela adrenalina toda era complicado. E no sábado acordar cedo, para estar cedo no Sim, Ricardo no Tarmão. sábado a corrida era às 5 da tarde, mas tínhamos a qualificação de manhã às 10h30 e também aí foi interessante porque eu não tinha ideia, para já na sexta-feira descobri o quão importante é o desgaste dos pneus, que eu não fazia ideia que era realmente tão importante e que afeta tanto o carro. E depois, outra coisa que eu também desconhecia era que os pneus que são usados na qualificação vão ter que ser os mesmos que são usados na primeira corrida e na segunda corrida. Portanto, acrescenta aqui uma dimensão estratégica também interessante. E a ideia era, na qualificação, tentar melhorar os tempos, mas também Não desgastar poupar. os pneus. Exatamente. E então há inclusivamente equipas que estão a ver a temperatura da pista à espera do melhor momento para saírem, para fazerem 3, 4 voltas no máximo e depois a recolher, a tentarem naquele melhor momento em que a temperatura esteja melhor e depois não gastarem mais os pneus. Pronto, no meu caso, como tinha ainda que praticar, acabei por dar mais voltas, mas também tentando não desgastar demasiado os pneus para ter depois pneus E bons foi para isso que a as equipa, foi isso que a equipa deu de feedback, dizer sim, senhor, bom trabalho, ficámos com os pneus bem. Sim, eu fui melhorando os tempos, sempre de sessão a sessão. A ideia era essa, era sessão a sessão, tentar sempre uma melhoria. Nessa qualificação consegui mais uma melhoria, mas depois vi que já não estava a conseguir baixar mais os tempos, portanto decidimos não gastar mais os pneus e guardar-nos depois para a corrida às 5 da tarde. Miguel, e o carro em si foi melhorando também, reagindo aqui às questões de aderência e também, se calhar, mudanças de temperatura no próprio circuito? Sim, uma coisa que é impressionante é essa, é a diferença de conduzir este carro com pneus novos e com pneus usados. Nas primeiras sessões de treino foi com pneus usados e o carro estava mesmo muito complicado de conduzir, aquela traseira não parava quieta e também naquela curva, aquela parabólica final em que é suposto fazer a fundo. Era quase preciso rezar porque eu sentia sempre que o carro a qualquer momento ia perder a traseira, mas com pneus novos é uma confiança completamente diferente. E resultados, como é que ficámos então a nível de qualificação, Miguel? A qualificação para a primeira corrida fiquei em 19º. Quantos eram os concorrentes? Éramos 24, salvo erro. Muito bem, muito bem. Para a primeira corrida não está mal. Sim. E pronto, saía lá
lá para trás. A ideia também era a primeira vez que ia estar no meio de um pelotão daqueles, né, em situação de corrida. A ideia era aprender o máximo possível nessa corrida. Claro, dar o máximo, mas sem esquecer que os pneus também seriam usados para a próxima corrida. E a segunda qualificação? Depois, para a segunda corrida, iria contar o melhor tempo dos pilotos nesta primeira corrida. Já não havia uma qualificação à parte. Okay. E então, esta primeira corrida, no início ainda tive algumas lutas. Estava a ter nas voltas iniciais uma luta interessante a três carros, mas entretanto o carro que vinha atrás de mim fez um peão. Depois acabei por me consegui distanciar mais um pouco do segundo carro, e a partir daí foi uma corrida um pouco solitária. A ideia a partir daí era tentar fazer o tal tempo de qualificação para a corrida de domingo. E se visse que não conseguia melhorar, então não desgastar mais os pneus e tentar gerir a vantagem para o carro que vinha atrás. E foi isso que fiz. E pronto, acabei em 14º essa primeira corrida, e em terceiro da categoria rookies. Exatamente. Ok, e peripécias dessa corrida? Toquezitos, estar com atenção aos espelhos, que não se via nada, mas era preciso olhar por causa das dobragens, mais ou menos isso, ou não? Sim, eu acho que essa primeira corrida, assim, não houve muitos toques. No início, as primeiras voltas, alguns toquezinhos, mas nada de especial. A partir para aí da quarta volta, quando o outro piloto que vinha a pressionar bastante fez peão, foi uma corrida bastante solitária. Foi mais estar eu a tentar procurar os limites do carro e da pista e tentar fazer uma boa volta para me qualificar para domingo. E foi uma corrida de quanto tempo, essa primeira? Foram 15 voltas, portanto são corridas de sprint, foi cerca de meia hora. São duas corridas de 15 voltas cada uma. E finalmente ficou concluído o dia de trabalho, ou também arranjaram uma surpresa, uma competição extra, como fizeram na sexta-feira? Não. Depois dessa corrida inicial foi analisar o que tinha acontecido, também analisar com o engenheiro de corrida, comparar com o meu companheiro de equipa os meus pontos de travagem, os meus pontos de aceleração, as minhas linhas, ver o que é que estava a fazer diferente, para tentar também evoluir para a corrida de domingo. E depois foi estar o mais preparado possível para domingo de manhã. Aí sim já não há a questão dos pneus, dar tudo, aí já não há ninguém a poupar, tudo por tudo. Miguel, e mentalmente, depois de ter feito um excelente resultado, que eu considero que será sido um excelente resultado, essa 14ª posição, obrigou mentalmente a um esforço extra para a última corrida, então, tentar melhorar essa 14ª posição, ou nem se pensou sobre isso? O interessado era chegar ao fim. Pronto, lá está. Estas primeiras corridas é um pouco descoberta o quão competitivo eu consigo ser, o quão competitivo é o pelotão. Eu não fazia ideia quais seriam as minhas hipóteses nessa primeira corrida, mas pronto, deu para ver que pelo menos tenho hipótese de chegar a essa posição, e também na categoria rookie, dar o máximo possível. Somos seis pilotos na categoria rookie, e seria interessante tentar lutar o máximo por essa categoria, se bem que não é fácil, porque o rookie que está agora, que ganhou essa categoria nas duas corridas, é mesmo muito, muito rápido, mas temos que tentar, claro. Mas sim, como é que foram as coisas? Então já desejou saber, eu já quero ultrapassar tudo. Do ponto de vista da equipa, não havia uma exigência de melhorar. Eles ficaram bastante contentes com o resultado, 14º lugar, inclusivamente surpreendidos por ter conseguido melhorar o tempo durante a corrida, enquanto os outros pilotos
não conseguiram. Não conseguiram melhorar face à qualificação. E pronto, e não havia pressão em termos de melhorar o resultado. Havia sim de continuar eu a melhorar. Era mais uma luta comigo próprio. A equipa queria que eu continuasse a evoluir e a melhorar os tempos. Outra coisa que também foi uma surpresa nessa primeira corrida foi o calor que se faz sentir dentro do carro, porque a corrida foi às 5 da tarde, eu já tinha feito alguns treinos na sexta-feira a horas de maior calor, mas aquelas 15 voltas foi complicado, porque faz mesmo muito calor não dentro do carro. Não entra ar nenhum. Entra muito pouco ar e eu no fim eu terminei a corrida a chorar, lágrimas de suor, porque estava mesmo uma sauna, não, era algo que eu não imaginava. Ok. E se calhar a vir temperatura do motor também. Sim. Aquele V8 é bastante quente e sente-se bem dentro do carro durante a corrida. Não sei se também era por estar no ar em várias situações à volta de outros carros, portanto o ar é o tal ar sujo que faz o carro aquecer ainda mais, mas foi também uma surpresa. Miguel, vamos a isso, corrida domingo. Pronto, a ideia era... fresco, às 10h30 da manhã. Mais fresco, sim, foi mais fresco. Felizmente, o meu colega de equipa que está a fazer os 2 campeonatos tinha essa corrida também às 10h30, mas depois ia correr às 2 da tarde e previa-se que tivesse um dia ainda mais quente, por isso eu fiquei contente da minha corrida ser às 10h30. Para essa corrida arranquei de 20º, mais uma vez cá para trás, mas esta foi uma corrida completamente diferente da primeira, foi luta do princípio ao fim, uma luta muito intensa com o piloto francês Bec Didier, e esta realmente aqui realmente consegui sentir mais o que é esta competição, porque é esperado que haja contacto. É NASCAR, são corridas muito físicas e desta vez sim consegui sentir essa parte mais física das corridas. Houve vários toques durante estas lutas, especialmente com este piloto, mas tudo com fair play também à mistura. O fair play QB, não é? mas foi interessante. Estou curioso para ver as imagens, o vídeo que é gravado pela própria organização, o on-board da corrida, que depois nos é disponibilizado. Estou curioso para ver do princípio ao fim, porque acho que vai valer a pena. Muito bem. Resultado final? Mais um 14º e mais um pódio dos rookies. O que me dá agora neste momento 13ª posição na geral, curiosamente com 46 pontos. Eu sou o 46 e tenho 46 pontos e estou na segunda posição da categoria rookie. Muito bem. Portanto, agora a ideia é, claro, continuar a evoluir, a aprender, a lutar por esta categoria, dar o máximo nesta categoria, sabendo que tem adversários muito difíceis, e na geral também tentar subir o mais possível. Deu para encher a carteira de dólares ou não? Havia prémios, porque com certeza devem distribuir muitos prémios, digo eu, não sei. Sim, não, os prémios são para a equipa, os prémios, okay. e pronto, e não é isto, não... Para ajudar no budget, não é? Exatamente. E também não é como na NASCAR nos Estados Unidos, ou ainda não é, pelo menos, em que até o prémio do último lugar vale a pena, e havia aquelas equipas que faziam o start and park, que corriam meia dúzia de voltas e depois paravam só para terem o prémio desses últimos lugares. Aqui ainda não estamos nesse nível, mas pronto, mas foi um fim de semana de muita aprendizagem e bastante positivo.
Nem que seja pelos os dois canecos da categoria rookie. Já Claro. foi. E a equipa, no briefing que fizeram, do debriefing depois da Sim. corrida, foi o quê? Um comentário Não, a dizer que devia haver mais, devia ter andado mais, ou já não, ficaram... a equipa mostrou-se, o feedback foi muito positivo. Disseram que não estavam à espera que me adaptasse tão bem, sobretudo tendo em conta que eu não tenho muita experiência de circuitos convencionais. Eu fiz corridas neste tipo de carros, mas em ovais. Inclusivamente, o meu companheiro de equipa, que tem experiência de carros de GT, de motas também, e que quando chegou à equipa o ano passado já tinha essa experiência toda. Eles disseram que eu adaptei mais rapidamente do que o meu colega de equipa se tinha adaptado o ano passado. Portanto, eles não estavam à espera, até ficaram surpreendidos com a evolução positiva que houve ao longo do fim de semana. Miguel, e daqui, partida para onde? Onde é a próxima prova? A próxima prova é na República Checa, Most. Okay. Ainda está na dúvida, tendo em conta os números da pandemia na República Checa. Ainda está na dúvida, vamos ver se será possível ou não. Se não for possível, será então adiado e a próxima prova será Brands Hatch, já em julho. Miguel, e o que é que se segue? Sessões de muitos treinos para estar pronto para a República Checa ou Brands Hatch? Ou sim, alguma agora, de teste efetiva? ainda não está definido se vamos fazer mais alguma sessão de teste com a equipa antes de Most ou de Brands Hatch, mas, entretanto, vai haver bastante treino, pelo menos em simulador, isso com certeza que vai. Miguel, e conclusão final em relação a um fim de semana de corridas? Foi cansativo? Muito cansativo, mas retributivo, não é? Nota-se na cara em relação àquilo que aparecia na primeira vez, está com o ar de facto de quem vem de uma corrida diferente. Sim, confesso que dói-me todos os músculos, confesso. Foi muito intenso, mas também muito compensador, porque estes carros para mim são a minha paixão e são mesmo, acho que a palavra certa é deliciosos de conduzir. Muito bem. Então, só para recapitular, segundo lugar nos rookies, neste momento na classificação após uma prova, e 13º da geral. Com 46 pontos. Fantástico, muito bem. Fica aqui o apetite aberto para mais. Venha já, Most. Se pudesse ser já amanhã, não, por causa das dores, não. Sim, se calhar no fim próximo fim de semana acho que já estava. Mas está marcado para quando? Essa possível prova? A próxima prova, salvo erro, 16 de junho. Agora eu posso confirmar. Se houver, será dia 16. Se houver, sim. Existe essa dúvida por estar pela situação da pandemia. Peço desculpa, é 19 de junho. 19 está de junho, marcado okay. A segunda ronda, a segunda jornada dupla na República Checa. Muito bem. Vamos ver. E Brands Hatch 15 dias depois? Brands Hatch será dia 3 de julho. Já são no mês de julho. Ok. Muito bem. Miguel Gomes, agradecer a simpatia, apesar de todo o cansaço, ainda com vontade de conversar connosco. Ficamos muito satisfeitos. Vamos fazer os possíveis para estarmos aqui sempre. Pode contar connosco para a divulgação de tudo aquilo que tem a ver com a sua carreira. Aqui tem um canal privilegiado para nos dizer tudo na primeira pessoa. Dou-lhe os parabéns, claro, por uma estreia fantástica. Ficamos também nós com vontade de mais, não é? Ficamos com o apetite aberto. E agora é só continuar e a partir daqui as coisas vão tornar-se já um hábito e rapidamente vai subir aí nos canecos que tem ainda para ganhar. Um grande abraço, Miguel. Um bom descanso e bem-vindo. Obrigado. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pelo apoio. Miguel, vamos a isso. É Portugal que está ali. A bandeira ia lá, a bandeira portuguesa, como tínhamos combinado? A bandeira, não, desta vez confesso que não. Eu, por acaso, lembrei-me disso, mas naquelas correrias de última hora não acabei pode por falhar. não. Mas para a próxima prometo que vou levar. Muito bem. Grande abraço, Miguel. Obrigado e bem-vindo de volta. Obrigado, eu. Um abraço.